Este é o maior erro que já cometi. Perdi 10 milhões de reais. Em 2013, eu criei um site que logo se tornou um dos mais acessados do Brasil lá naquela época. Em coisa de 3 ou 4 meses, esse meu site ele já estava entre os 50 ou 100 sites mais acessados do Brasil, de um ranking que ia atualizando diariamente. Só para você ter ideia do tamanho, ao longo do tempo foram mais de 328 milhões de page views nesse site. Muita gente entrou lá. Inclusive, quando eu fiz as contas, eu descobri que cerca de 50% da população brasileira com acesso à internet entrou no site. Então, só para você ter uma ideia, se você não entrou nesse site, eu já vou te dizer, já vou te falar qual é. Provavelmente você conhece alguém que entrou no site. Então, realmente, nós atingimos um público muito grande. Agora, sabe o que é mais louco nisso tudo? Eu cometi um erro tão absurdo, tão básico, que quando eu conto para as pessoas, elas não acreditam. Um erro que me custou 10 milhões de reais. E o pior disso tudo é que, mesmo sendo um erro básico, um erro que eu cometi coisa de mais de 10 anos atrás, eu continuo vendo as pessoas cometendo o mesmo erro que eu. Não é? Eu vejo a mesma coisa acontecendo hoje em dia. Então, influenciadores, donos de negócios, né? Empreendedores digitais, produtores, infoprodutores, mentores, todo mundo caindo na mesma armadilha que eu caí. Nos próximos minutos, eu vou abrir o jogo com você, tudo nos mínimos detalhes, não para me gabar, nem para chorar as pitangas, nem nada do tipo. Não é? Sem amarras, sem meias palavras, eu quero te mostrar algo que eu gostaria de ter descoberto 10, 11 anos atrás, lá quando eu comecei esse projeto digital. Então, talvez assim, né, eu não teria deixado essa grana toda escapar pelos dedos e eu espero que com esse vídeo você também evite cometer um erro da mesma magnitude que eu cometi, certo? Então vamos lá, como que começa a nossa história? A nossa história começa em 2013, como eu disse. Eu tive essa ideia de criar um portal de conteúdo especializado em viralização, porque eu estava na faculdade. E na faculdade de administração, lá na Unifei, onde eu fiz, né, a Universidade Federal de Itajubá, ali no sul de Minas, eu tive uma disciplina muito legal chamada pesquisa de marketing. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de pesquisar e procurar novos modelos de negócio que estavam bombando lá nos Estados Unidos. Então a gente teve ali uma imersão bem interessante no mundo das startups, no mundo do Vale do Silício, toda aquela alta tecnologia. Enfim, foi lá que eu descobri um modelo de negócio que estava bombando, que era basicamente um portal de conteúdo viral, né, que viralizava através do Facebook. Naquela época, eu não sei se você estava ligado nisso, mas o Facebook era muito generoso com a distribuição orgânica das fanpages. Então, quem tinha uma fanpage lá de, sei lá, 10 mil fãs, né, que era como a gente chamava na época, tinha um alcance potencial ali de 5 mil pessoas, né, entregava para pelo menos 50% da base. Resumo da ópera, eu vi esse modelo de negócio e eu falei, cara, pela minha experiência, que eu já tinha alguma experiência, é bom dizer, né, não foi assim do nada, eu me considero sim uma pessoa de sorte, mas eu estava minimamente preparado para aproveitar aquela sorte do tráfego viral. Então eu olhei para aquele modelo de negócio e falei, caramba, eu consigo fazer algumas gambiarras aqui e eu consigo fazer esse modelo à brasileira. E implementei isso em dezembro de 2023. Hoje estou gravando esse vídeo em 23 de dezembro de 2024 e eu fiz o site em dezembro de 2013, né? Eu falei 2023, não, fiz dezembro de 2013. Então são exatamente 11 anos que se separa do momento que eu comprei o domínio awebic.com, esse era o nome do site, um nome bastante tosco, eu não vou nem entrar nos méritos do nome, mas eu comprei o domínio no dia 23 de dezembro de 2013 e lembro com muita precisão de como é que foi o dia, passei o dia trabalhando em vésperas de Natal e estava empolgado, animado com a ideia. Resumo da ópera, em pouco tempo o site se tornou um grande sucesso, um sucesso explosivo, né? No primeiro ano, para você ter ideia, 40 milhões de pessoas, 40 milhões de usuários passaram pelo site, isso apenas no primeiro ano e apenas comigo trabalhando no site. Isso dava mais ou menos 40% da população brasileira. E eu sei disso com muita clareza, esses dados,
porque além, claro, de estar operando o negócio, eu tive que levar, ou melhor, eu escolhi levar esse projeto como meu projeto de conclusão de curso lá na faculdade. Né? Eu estava indo para o último ano na faculdade de administração na época, e eu decidi levar esse projeto, né, que eu já estava trabalhando, como lá o trabalho final de graduação. Então, todos esses números de mercado e tudo mais, eu tive que desenvolver, tive que levantar, e foi tudo, o que foi legal, ficou tudo muito bem documentado lá dentro da faculdade. Enfim, o ponto foi, muita gente entrou, certo? 99% do nosso tráfego vinha do Facebook. E eu tinha essa sensação de que, cara, tô vivendo o meu melhor momento. Era muita grana, eu monetizava em dólar, né? Principalmente em dólar com AdSense. Eu tinha também links de afiliados que representavam ali uma parte da renda. Eu era a única pessoa dentro do site, né, trabalhando no negócio. Então era tudo lindo, maravilhoso. E como eu estava com o meu foco parcialmente dividido, ou melhor, eu estava com o meu foco dividido, porque além do negócio, eu tinha que finalizar a faculdade, né? Eu tinha o último ano para cumprir. Enfim, resumindo a ópera mais uma vez, e ao longo do tempo, nesse um ano, as coisas foram super bem, o negócio crescendo, bateu 40 milhões de usuários, como eu disse, e estava indo tudo muito bem, até que não estava mais. Houve uma mudança de algoritmo no Facebook e, com ela, uma queda brutal no alcance das fanpages. Então, em vez daquela generosidade toda que o Facebook tinha, entregando bem ali o conteúdo, e veja só, não era simplesmente entregando conteúdo, era links. E isso é um absurdo se a gente for parar para ver hoje em dia. Né? Nenhuma rede social hoje em dia, vamos dizer assim, aceita que as pessoas tenham um alcance grande nas suas plataformas compartilhando links. Geralmente, quando a gente compartilha link, significa que aquela postagem não vai ter um alcance muito grande. Se você já tem alguma experiência fazendo lançamentos, fazendo vendas nas redes sociais, você sabe disso muito bem. Só que naquela época, em 2013, 2014, 2015 até, o Facebook era muito generoso mesmo com links. Então, algo absurdo hoje em dia, porque nós estávamos tirando as pessoas do Facebook e levando para os nossos sites, né? No caso, o meu site, o meu portal de conteúdo. E isso hoje em dia praticamente impensável, mas funcionava muito bem naquela época. Então, quando eu disse 328 milhões de page views, meu amigo, não é visualização de vídeo dentro da plataforma, que, em verdade, é muito mais fácil de você conseguir. Eu estava tirando as pessoas do Facebook. Sim, com alguma, vamos dizer assim, facilidade dada pelo próprio Facebook, mas ainda assim, esse era o trabalho. Eu tirava a pessoa de lá e levava ela para o meu controle, né, a minha plataforma. Então, teve essa mudança de algoritmo, teve várias mudanças de algoritmo ao longo do tempo, né? E uma queda brutal no alcance da fanpage. E quando cai o alcance da fanpage, menos pessoas vêm. Se menos pessoas vêm, os meus posts, os meus links, menos pessoas clicam. Se menos pessoas clicam, menos pessoas visitam o meu site. Se menos pessoas visitam o meu site, o que você acha que acontece? Menos pessoas veem os anúncios, menos pessoas vendo os anúncios, menos cliques nos anúncios. Se menos cliques nos anúncios, eu faço menos dinheiro. Então eu comecei a sentir na pele o que foi essa queda de alcance. Né? Muito claro, uma correlação muito óbvia de todo esse processo, então no fim das contas eu estava fazendo menos dinheiro. E aquilo já começou a me preocupar um pouco mais, porque eu já tinha saído da faculdade, eu já estava me dedicando 100% do tempo ao negócio, eu já estava aumentando os meus custos fixos, eu já tinha alguns colaboradores. Ao longo do tempo cheguei a administrar, gerenciar uma equipe de 20 redatores, então a gente tinha uma equipe bacana ali produzindo conteúdo, fazendo um bom conteúdo, apesar da viralização, né? A gente viralizava coisas boas, mas esse é assunto para outra hora. Então, ali eu comecei a entender onde estava o meu erro, que eu estava errando. Eu depositei todos os ovos em uma única cesta. E isso, evidentemente, tem um risco muito alto, certo? Se o Facebook corta o meu alcance, eu estou ferrado. Então, eu tive esse pânico inicial, comecei a buscar soluções. Eu já tinha tido, por exemplo, experiência antes desse projeto com o SEO do Google, né, com a fonte de tráfego orgânico vinda do Google, e eu comecei a direcionar parte dos meus redatores para produzirem conteúdos focados em tráfego de Google. Porque aí tem uma característica bem
curiosa, né, vamos dizer assim. Os artigos que iam bem no Facebook não iam necessariamente bem para ranquear no Google. Na verdade, a maioria dos artigos eram bem diferentes, assim, tipo, eles não encaixava, né? Ou você focava em SEO ou você focava no Facebook. Dificilmente você conseguia os dois. Então eu comecei a dividir, porque ainda, apesar de ter recebido esse corte no alcance orgânico, a gente ainda conseguia ir bem. Então eu mantive a produção ali focada em Facebook, mas né, a gente começou 20, 30% do nosso conteúdo também começou a ser direcionado para o Google. Isso já era ali provavelmente 2016, provavelmente 2016. Então já tinha passado uns 2, 3 anos desde que o site tinha sido criado, não é? Então eu comecei a diversificar, mas talvez você saiba, talvez não, o trabalho de SEO no Google é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo. Felizmente o meu site ele já tinha alguma autoridade aos olhos do Google, né? A gente recebia bastante links, tinha já, vamos dizer assim, nome na mídia, tinha influenciadores compartilhando, isso tudo ajudava ao domínio ao ebic.com ser bem visto. E isso, inclusive, é um ponto importante, eu já falo por quê. Mas o ponto foi, eu comecei a trabalhar nesse aspecto, comecei a captar mais leads, só que eu fiz um trabalho muito medíocre, né, com a captura de leads. Eu basicamente não ligava para aquilo, eu automatizei tudo, ou seja, eu tinha lá um local para que a pessoa se cadastrasse o e-mail dela e recebesse uma newsletter. Só que essa newsletter era automática, era muito ruim. Eu basicamente fiz ali de qualquer jeito, né? E deixei de lado um canal de aquisição muito poderoso, que foi uma das coisas que me fez perder tanto dinheiro, mas eu já entro lá. O ponto é que no meio dessa história toda, avançando em alguns anos, né, tive muita gente trabalhando na equipe, tive poucas, tive meses muito bons, meses muito ruins, enfim, a vida acontecendo, né, o empreendedorismo acontecendo, até que surgiu um comprador potencial para o meu site. Eu já tinha visto estudado essa possibilidade, mas nunca tinha ido a fundo na ideia. Pô, me interessava. Já na época eu já tinha cofundado outro negócio digital mais ligado a infoprodutos, eu estava começando a me aprofundar cada vez mais em infoprodutos e aquilo muito me interessava. Era uma dinâmica que estava me agradando muito mais do que a dinâmica da mídia, né, que é em essência o modelo de negócios desse portal de conteúdo. Então eu estava já com o foco diluído, vamos dizer assim, em dois negócios. Aquele modelo inicial do portal de conteúdo já não me interessava mais, não tinha tanto tesão, apesar de eu conseguir manter. Então chegou esse potencial comprador e aquilo eu falei, caramba, gostei, quero vender. E aí? E aí que eu comecei a revirar várias das minhas lições da faculdade sobre valuation, né, de como se avalia um negócio, como se precifica um negócio. Eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso, voltado para negócios digitais. E aí eu comecei a fazer as contas e eu descobri qual era o valor real daquilo tudo que eu tinha em mãos. Né? O valor real dos 6 anos de trabalho, que foi ali muito perto. Né? Acabei vendendo o site em janeiro de 2020. Então as negociações começaram ali final de 2019, novembro, dezembro de 2019, completando já 6 anos. Né? Como eu falei, eu comecei em dezembro de 2013, então foram 6 anos de site. E caramba, 6 anos de história, 6 anos de trabalho ininterrupto, de domingo a domingo. Então, até que quando eu comecei a ver realmente o quanto valia tudo aquilo, eu vi que não valia tanto assim. Eu vi que aquela fanpage com 1 milhão de fãs que eu conquistei ao longo do tempo, né, sem hacks, 100% orgânico, né, trabalho de formiguinha sem enganar ninguém, eu vi que não valia tudo isso mais. Porque o alcance orgânico das fanpages já não era mais aquela coisa, como eu disse. E além do mais, a fonte de tráfego baseada em algoritmo, ou seja, a fonte de tráfego que é emitida para você e tem um algoritmo no meio, ela é muito arriscada. Ela não é sólida, ela não é sustentável. E isso traz o quê? Risco para o negócio. Mesmo que você
não pense nisso, mesmo que você não considere vender o seu negócio, você deve entender que isso é um risco para a sustentabilidade, para a longevidade do negócio que você, né, pretende trabalhar ao longo do tempo. Então, eu fui perceber isso naquele momento, assim. De algum modo eu já sabia, de outro modo era aquela coisa que eu sei, mas eu gostaria de não saber. Então, quando surgiu o potencial comprador, eu olhei e comecei a ver, beleza, como que eu meço tudo isso daqui, né? Quanto vale tudo isso daqui? Na época, a gente já estava trabalhando com tráfego orgânico, eu não lembro os números exatos de leads na base de e-mail. Se eu não me engano, era coisa de 100 ou 200 mil leads, mas não tenho certeza. O tráfego orgânico já do Google era cerca de 500 a 700 mil page views, né, visitas vindas do Google todos os meses. Então gera uma fonte de tráfego sólida, considerável, que sim, tem ali também uma camada de algoritmo do mecanismo do Google, mas esse algoritmo do Google, ele é muito menos... ele varia muito menos do que nas redes sociais. As redes sociais exigem muito mais mudanças, muito mais atualizações. Então é muito mais seguro uma fonte de tráfego de SEO. Né? Já nas redes sociais, eu fui ver ali a duras penas que os investidores, quem tem dinheiro, quem consegue investir em negócios assim, e naturalmente tem muito mais perspicácia para esse tipo de coisa, porque pô, o cara tá pegando o dinheirinho dele, suado, investindo, comprando um negócio que potencialmente vai trazer lucro para ele, né? É para isso que as pessoas compram, mas ele não é bobo. E o investidor, o que ele quer? Ele quer minimizar o risco. Então, se eu tenho fontes de tráfego nesse negócio que são mais sólidas, naturalmente o valor desse negócio é muito maior e eu consigo vender ele por um preço mais caro. Só que a minha principal fonte de tráfego, apesar, né, quando eu digo que 500, 700 mil vinha do Google por mês, do Facebook ainda era coisa de 3, 4 milhões por mês de page views, já mesmo naquela época. Então, era muito, assim, ainda era desproporcional e era muito arriscado, porque do Facebook estava diminuindo cada vez mais. E todo o cenário macroeconômico, vamos dizer assim, do Facebook dizia que isso só ia piorando porque estava uma ascensão muito grande ali do tráfego pago, né, no Facebook, do Facebook colocar cada vez mais anúncios. Então, isso tudo foi muito duro, né, de sentir, ver aquilo. Eu tinha um comprador, eu queria vender, só que o meu site não valia tudo aquilo. E não valia tudo aquilo por um erro básico, de não ter dominado uma fonte, ou não ter investido desde o dia zero em fontes de tráfego sustentável. E eu não sei, você que está ouvindo, que está me ouvindo falar aqui até agora, eu não sei o nível de maturidade que você tem para negócios digitais, eu não sei como é o seu negócio digital, mas saiba de uma coisa. Se você tem uma operação na internet, uma das coisas mais básicas que a sua operação precisa para se manter de pé é tráfego. E quanto mais sólido e mais frequente e maior volume do seu tráfego, mais valioso é o seu negócio. Mesmo que você nunca queira vender ele. Digo para você mesmo, mais lucro você vai ter, mais vendas você vai fazer, mais engajamento, mais leads, enfim. Quanto mais tráfego, no geral, melhor. Não é? Então, invista em fontes sólidas de tráfego. Existem o Andrew Chen, ele é ex-VP de Growth do Uber, é um cara fenomenal, né? Ele tem um blog fantástico e em um dos posts que ele fez no blog dele há um bom tempo atrás, ele falava que só existem 4 maneiras de você escalar, né? Em uma escala talvez nível Uber. A primeira delas, não tem uma ordem específica, mas a primeira que eu lembro, né, que ele diz, são pessoas, time comercial. Se você tem um time comercial, muita gente trabalhando para você, você consegue escalar. Beleza, time comercial é um. Segundo, SEO. Ele considera o SEO o tráfego orgânico do Google. Se você consegue colocar um volume, você mantém isso ao longo do tempo, mantendo uma boa qualidade no seu site, enfim, na sua entrega, isso também é escalável. Número 3, anúncios. Se você consegue criar um funil eficiente, de modo que você compre anúncios e ainda assim consiga ter lucro no fim das contas, seja em um dia ou em uma década, não importa, aí vai depender do modelo de negócio, beleza, você consegue escalar. E o quarto e último é a viralização. Só que a viralização que o Andrew Chen fala
não é uma viralização dessa que era baseado no meu modelo de negócio. Ele não acredita nesse tipo de viralização como meio de escala. E de fato não é. Por quê? Porque tem um algoritmo, certo? Mas qual é a viralização que ele diz? A viralização de boca a boca sobre o produto. Então, se o seu produto é tão bom que as pessoas falam dele e referenciam, e indicam e tudo mais, isso também permite a escala. Mas por que eu disse tudo isso? Porque se a gente for parar para ver, as fontes mais sólidas de tráfego não envolvem rede social. A menos que você esteja comprando anúncios. Porque os anúncios, eles são muito mais previsíveis. Eu dou o dinheiro, o cara me entrega. Há uma série de variáveis, não é fácil, né, como eu estou falando, mas é plenamente mais escalável, mais previsível do que o alcance orgânico das redes sociais. Então, aquilo foi, aprendi, né, o que realmente importa para o mercado. Para o mercado, né, para o investidor, ele quer segurança, ele quer minimizar risco. E da mesma forma, mesmo para quem não queira vender isso para investidores, né, não querem vender isso para outras pessoas, o seu próprio negócio, cara, se você se concentra em fontes de tráfego de qualidade sólidas, né, que você tem menos risco, naturalmente você vai ter menos risco do seu negócio falir, ou do seu negócio desvalorizar, ou do seu negócio ir por água abaixo. Então, eu vejo que se eu tivesse investido em fontes de tráfego de qualidade, como SEO, né, o tráfego orgânico do Google, e o e-mail marketing principalmente, eu calculo que eu conseguiria ter vendido o site por pelo menos 10 milhões de reais. Né? Eu teria invertido o jogo. Né? Não vou entrar nos pormenores das contas, mas eu fiz muitas contas, como você pode imaginar, que eu estimo que se eu tivesse feito o trabalho direitinho desde o começo, eu teria conseguido vender o site por pelo menos 10 milhões de reais. Ou melhor, eu conseguia ter feito que ele valesse 10 milhões de reais. Eu, no fim das contas, vendi o site a preço de mercado, né? Não era o preço que eu gostaria, mas também foi um preço justo. E me pareceu justo porque eu fiz muitas pesquisas, falei com muita gente. Então foi ali duro, né? Eu queria que valesse muito mais. Só que não é bem assim, né? E investidores, pessoas dispostas a comprar negócios, não são bobos, pode ter certeza disso. Se o cara entrou na posição de comprar outro negócio, ele já tem alguma casca, né? Ele já apanhou bastante no mundo dos negócios. Então, os investidores pensam assim. E aqui mostra a importância, né, da mídia própria, no fim das contas. Essa é a lição, né, que eu quero que você carregue com você, que você leve com você. A importância da mídia própria. Invista em mídia própria. Em essência, a principal mídia própria, se não a única, é e-mail. E-mail. Ah, Will, mas o meu público não abre e-mail. E-mail. Invista em e-mail, certo? Viral é loteria. Viral depende de algoritmo, depende do humor lá dos diretores das redes sociais mudarem como bem quiserem, certo? Então, eu sei que é tentador, não é? Você vê seu Instagram bombando, seu TikTok bombando, seu YouTube bombando e pensa, porra, tô no caminho certo, tô bombando. É isso aí. Eu também pensava isso. Agora, de amigo para amigo, se o seu negócio depende de algoritmo, você está construindo um castelo de areia. E na primeira mudança da maré, e acredite, a maré sempre vai mudar, tudo vai para baixo, né? O seu castelo de areia vai para o ralo, certo? Então, se você tem um negócio digital ou está pensando, né, em criar um, para agora e se pergunta, cara. Dá uma analisada nos seus analytics. De onde vem o meu tráfego? Se a resposta depender de algoritmo de rede social, meu amigo, você precisa começar a mudar isso hoje. Esse é o meu conselho doloroso, mas sincero para você. Porque, veja, assim, eu não me arrependo de ter vendido o site, mas eu me arrependo de não ter construído algo mais sólido desde o início. Né? Porque no fim das contas, não é, não é sempre sobre o quanto você fatura hoje, mas é sobre o quanto o seu negócio vale amanhã, o quanto o seu negócio é capaz de continuar faturando amanhã e depois. Por isso que, em questões de negócios digitais, a fonte de tráfego, a qualidade do tráfego, a estabilidade do tráfego é tão importante. Não cometa o mesmo erro que eu, construa algo que dure, algo que seja seu de verdade, né? Porque 10 milhões de dólares ou 10 milhões de reais é muita grana para aprender uma lição. Né? Então, não espere acontecer com você. Começa hoje a construir seu negócio
em base sólida, porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai ter um de dois sentimentos, ou gratidão por ter agido agora, né, talvez até seguindo os conselhos aqui do Wilson, ou arrependimento por ter esperado demais. A escolha é sua.